Olá! Mais uma campanha eleitoral começou e no momento em que muito se questiona sobre a democracia e a manutenção da mesma na nossa sociedade. E nada melhor do que o diálogo como um fundamento básico dessa democracia. Pensando nisso, a Câmara Municipal iniciou essa semana um projeto inovador, a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. O objetivo é dialogar com eles, conhecer as suas propostas e ajudar o cidadão a exercer a sua cidadania. O Câmara Aberta de hoje está aqui para falar sobre a importância da democracia e do diálogo em qualquer momento de nossas vidas, especialmente esse, de decisões que impactam a nossa sociedade. Vamos tentar entender o que é democracia e o poder que ela tem, quais os seus fundamentos, que tipos de discursos e práticas põem em risco ou enfraquecem a nossa democracia. E quem está aqui conosco em estúdio é o cientista político Augusto Teixeira. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e tem doutorado em Ciências Políticas. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Augusto Teixeira. Muito obrigado, Michele. É uma satisfação estar aqui. Então, como eu gosto sempre de começar a entrevista do Câmara Aberta, assim, de uma forma didática, conduzindo o entrevistado a explicar de uma forma didática a temática. E, mais ainda, sendo um professor que está sentado aqui ao meu lado. Então, Augusto, explica para a gente melhor o que é, de fato, a democracia e por que ela é tão importante. Perfeito. Michele, essa pergunta é essencial para todos aqueles que nos escutam. Porque a democracia, ela não é apenas uma forma de governo que tem um sistema de governo. Ela é um arcabouço de princípios que garantem as nossas liberdades, mas também deveres importantes para com a sociedade. Essencialmente, a democracia é uma forma de organizar a política que permite a participação pública de todos os cidadãos, da mesma forma que também autoriza a contestação pública dos candidatos que estão eleitos em cargos de governo. Essencialmente, ela pode ser tanto da forma direta, ou seja, os próprios cidadãos corroboram e fazem o mando do governo, como ela pode ser representativa, como é no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ou seja, os cidadãos elegem candidatos eleitos, sejam eles para o legislativo ou para o executivo, que os representam através da delegação para que as suas vontades sejam perseguidas no decurso do governo. Então, a democracia é essencialmente um governo do povo, para o povo e pelo povo. O Brasil vive um regime democrático, obviamente, mas a nossa democracia ainda é considerada muito jovem. Explica a razão disso, né? Porque, para quem não sabe, Augusto, que tipo de regime também se contrapõe a esse regime democrático que nós vivemos? Existe sempre um conflito, uma díade entre autoritarismo e democracia. Esse autoritarismo e a democracia não é nem de esquerda ou de direita, é por princípio. O Brasil luta para ter uma democracia robusta, não de hoje, como você bem coloca na sua pergunta, mas, por exemplo, desde meados do começo do século XX, quando você tem a tentativa de, na República Velha, criar um momento democrático, posteriormente, após o fim da ditadura Vargas, que é interrompido com o golpe militar de 64 e agora pós-85, 88, em que temos o mais longevo período de democracia no Brasil. Ou seja, é o momento em que a nossa sociedade, com todos os seus problemas, busca gerar maturidade no processo de participação política, de contestação pública, mas também no amadurecimento das suas instituições. Entretanto, Michele, o nosso momento é importante na perspectiva de nós aprendermos algo que a democracia nos Estados Unidos já vivenciou e desde o século XVIII eles já sabem muito bem, que é a ideia de que a garantia da nossa liberdade perpassa pela eterna vigilância, ou seja, nós, cidadãos comuns, devemos estar sempre atentos para a robustez das nossas instituições, para o comportamento dos nossos políticos eleitos e, essencialmente, para a manutenção de um sistema de governo e regime político que garante
a minha e a nossa liberdade e a nossa capacidade de intervir sobre os assuntos que nos têm grande interesse. Nós estamos vivendo, como você bem falou agora há pouco, um período mais longevo, em que a democracia, né, sem interrupção, ela vem se efetivando no Brasil. E isso tem uma importância muito grande, né, Augusto? Por isso que a gente está passando por provas, você diria que provas de fogo para esse momento tão longo da democracia? Sem dúvida. A democracia, ela não evolui num percurso linear, ou seja, existem percalços, existem problemas. Um exemplo importante em relação a isso, o próprio mandato do ex-presidente Collor foi interrompido, o mandato da presidente Dilma foi interrompida. Isso gera um trauma ao sistema político que gera dificuldades no sentido de fazer com que uma alternância de poder normal e salutar seja algo menos doloroso. E a alternância de poder, ou seja, um candidato reconhecer o que perdeu e passar o bastão para o outro que foi eleito da oposição, é essencial para respeitar as regras do jogo. Michele e aquele que nos escutam tem que entender uma coisa. Uma das grandes vantagens da democracia é que ela permite a disputa entre grupos políticos diferentes com a ausência da violência política, porque está nas regras do jogo que você pode perder e que você poderá voltar em outra rodada, ou seja, outra eleição. É por isso que o nosso percurso democrático, ele é vitorioso, temos uma democracia com instituições sólidas e importantes no momento atual, mas ele também passa por perigos, seja o perigo da polarização, o perigo da violência política potencial ou manifesta e, mais ainda, o perigo do distanciamento da população em relação à política, que é assunto de todos e todas. É isso que eu falo. Os perigos que hoje rondam a nossa democracia, na sua análise, há um risco para a supressão desse momento democrático tão longo que a gente vem vivendo? Acredito que sim. Infelizmente, o risco ele existe. Por quê? A democracia é uma conquista diária, não apenas minha ou sua, mas das instituições que têm a responsabilidade de manter a democracia. E como um sistema político humano, feito por seres humanos e com os vícios humanos, ele sempre tem o risco de se degenerar. Então, é sempre importante entender que questões como o afastamento das pessoas em relação à política, o não engajamento com a política, o processo de pulverização partidária que não geram a representação entre o indivíduo e o partido político e certas pulsões autoritárias e certos segmentos da política que quebram, por exemplo, decoros de cargos importantes ou geram crises institucionais, são fatores que podem levar não apenas a democracia ao descrédito, mas que também podem fazer com que suscite na população o entendimento de que um sistema de governo forte ou autoritário poderia resolver melhor os seus problemas, colocando a própria democracia enquanto princípio de representação e atuação em xeque ou em risco. Então, sim, o momento que nós estamos vivendo é um momento de risco para a democracia. E esse risco deve ser percebido e combatido pelas instituições políticas, pelos políticos, mas essencialmente pelos próprios cidadãos. Nesse embate ideológico que se faz dentro desse contexto que você está falando, qual é o papel, na sua visão, da imprensa como uma instituição, né, como uma prestadora de serviço, mas também como feita por pessoas que podem também serem manipuladas ou terem suas próprias ideologias colocadas ali e questionadas por isso? Como você vê de uma forma crítica o papel da imprensa nesse contexto? Michele, o papel da imprensa ela é excepcional, ela é importantíssimo. Primeiro, desde o surgimento da imprensa de massa no contexto da era industrial, em que se falava da imprensa como quarto poder, você tem o papel da imprensa como um ente não eleito essencial para a vida da democracia e para a vida política. Hoje, no mundo em que a imprensa não é apenas na televisão ou no rádio, mas no celular de cada cidadão, você tem um elemento de combate pela imagem, combate pela narrativa, combate pela mensagem. E nesse sentido,
todos os elementos e polos políticos e ideológicos tendem a disputar a sua visão dos fatos e a sua narrativa sobre as situações políticas e problemas do país, tal como disputam a solução para os problemas políticos do país. E nesse sentido, você tem a ideia da captura da mensagem pela comunicação como um instrumento para moldar a percepção do mundo do seu potencial eleitorado. E nesse sentido, a imprensa, ela tem um papel educativo e essencial, que é de buscar de forma profissional prover ao cidadão uma perspectiva isenta ou mais isenta possível sobre os fatos, sobre a realidade, munindo o cidadão a pensar, interpretar e interagir criticamente com as visões de mundo do partido A, B ou C, mas também criando a sua própria consciência crítica acerca dos assuntos que lhe dizem interesse. Nesse sentido, a imprensa, não obstante ela possa ser acusada de possuir posição política A, B ou C, ela, sendo profissional, cumpre um papel essencial para a vitalidade e defesa da própria democracia. Aí eu falo do diálogo, um diálogo também que permeia todos os nossos ambientes, tanto no nível social como corporativo e no ambiente político mais ainda, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir e dialogar é essa sintonia entre o falar e o ouvir. Qual a importância do diálogo num regime democrático? Ele é parte imanente da democracia. Se nós lembrarmos a história da democracia, que nasce no contexto da Grécia clássica, em Atenas, em que você vai ter o espaço público por excelência, era o espaço do diálogo, era chamada a ágora, em que cada cidadão poderia ir na ágora, defender o seu ponto de vista e buscar votos para a Assembleia. Esta natureza do diálogo como elemento de convencimento dos pares para determinada tomada de decisão acompanha o nascimento da democracia nos Estados Unidos, a criação do parlamento representativo no Reino Unido e a democracia no Brasil. Então, quando a nossa população que age politicamente perde a capacidade de interlocução com o seu diferente, ou seja, aquele que pensa diferente de si politicamente, você tem um problema de destruição das pontes que permita com que nós consigamos fazer a democracia. E isso é algo perigoso. Por quê, Michele? Porque quando nós votamos, nós representamos a nossa vontade através da delegação para um deputado, para um senador, para um vereador, para um presidente. E estes deverão governar essencialmente nos cargos majoritários para todos, inclusive para aqueles que votaram em outro candidato. E isto é algo que vai desde o político eleito até o cidadão, que tem que ter a capacidade de entender, conversar com o seu oponente ou divergente em termos de ideia, porque se não conseguirmos ter interlocução ou diálogo, a própria natureza da democracia fica em risco na perspectiva de imposição de visões. Estamos conversando sobre democracia e diálogo com o cientista político Augusto Teixeira. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe.
O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o cientista político Augusto Teixeira. Augusto, explica um pouco melhor. Você falou já no começo da nossa entrevista, quando a gente definiu o que é democracia e tal, mas explica um pouco melhor a diferença aí sobre os sistemas de democracia representativa e a participativa. Perfeito. Bem, toda democracia, independente se ela seja uma democracia direta ou representativa, ela tem um elemento da participação pública. Entretanto, no início da democracia, ela era um tipo de democracia essencialmente participativa ou direta, ou seja, o cidadão, ele não delegava sua representação para alguém, ele mesmo fazia sua representação. Com a complexificação das sociedades, ou seja, as pessoas têm que trabalhar em outras coisas, não têm tempo para tomar as rédeas dos assuntos públicos, você cria um instituto da representação, em que o indivíduo delega as suas preferências e a sua responsabilidade política de representação para outrem, para que este faça o processo de representação pública. Então, nós temos basicamente nas democracias contemporâneas, quase em todo o mundo, a democracia representativa. Entretanto, você tem certos locais, como na Suíça, em que a participação pública é muito elevada, e inclusive você tem certos assuntos em que são tratados com democracia direta, com plebiscitos ou coisas do gênero. Eu vou até interromper, porque sei que o professor tem muitas informações internacionais, porque estuda também muito voltada às políticas internacionais. Fala um pouco sobre justamente essas democracias que você considera que são relevantes e que podem no país, não só do ponto de vista da democracia, mas também aqueles sistemas que se contrapõem ao regime democrático também, para que a gente possa enriquecer com essas informações aí. A gente vê que a gente tem um mundo diverso, né? Formas de poder diversas, né? Temos uma guerra em curso, temos diversos conflitos, e sei que o senhor tem muita informação para nos mostrar o quanto a democracia ela é valiosa quando você analisa o sistema que se contrapõe a ela. Com certeza, Michele. Se a gente pega a minha resposta anterior, você tem a democracia representativa essencialmente no Ocidente, na América Latina, em certas partes da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. Mas uma parte significativa do mundo está, infelizmente, não sob a cobertura da democracia, mas sobre regimes autoritários. Qual é um dos grandes elementos do regime autoritário? Primeiro, no regime autoritário, a possibilidade de participação pública ela é bastante reduzida e a contestação pública é quase inexistente, porque você tem uma elite dirigente que controla o poder. Onde é que isto tem problema para nós, Brasil, na nossa experiência? Ou seja, se eu não concordo, eu nem posso falar, eu tenho que aceitar. E isso é a esquerda e a direita. A esquerda, caso da China, em que você tem um regime de partido único de esquerda, em que se você contestar o governo publicamente, você pode ou ir para um campo de reeducação, ou cumprir penas, ou ter outros problemas, ou em sistemas mais à direita, como na Arábia Saudita, que é quase uma monarquia absolutista em pleno século XXI. Então isso não escolhe ideologia, são princípios de governo forte, duro, não democráticos. E como é que isso é um problema para nós, para o Brasil, na perspectiva do que falávamos dos riscos para a democracia? É a ideia de que a democracia não pode ser dada como certa. Em países como Rússia, que passou por uma transição democrática no começo dos anos 90, e a Turquia, que vinha ganhando certos frutos positivos com a democracia, você teve um revés autoritário naquilo que foi chamado por alguns como democracia iliberal, em que a contestação pública começou a ser vista como problemática pelas elites dirigentes e também pelo elemento da própria criação da figura do homem forte, do presidente, do primeiro-ministro forte, que começa a concentrar poderes, inclusive constitucionais, na sua pessoa, erodindo os pilares da democracia. E isso aconteceu com a Rússia, com Putin, com a Turquia do Erdogan. A Turquia, que é um país no contexto europeu, tal como a Rússia, que dialogava com os países da União Europeia. Então, se isso aconteceu lá, que tem experiências maduras de democracia muito ao lado, imaginem em locais como na América Latina, que também tem problemas de recuo autoritário, como na Venezuela, como, por exemplo, na Nicarágua. Então, não são riscos tão distantes de nós. Nós conseguimos ver, inclusive na nossa própria região, que a democracia ela pode ser ameaçada e pode entrar em risco pela perspectiva de regimes autoritários, às vezes bem intencionados, mas boas intenções nem sempre nos levam aos céus.
Professor, a gente se prepara para exercer a nossa cidadania, né? Está muito perto aí das eleições, através do voto. Mas a gente percebe também, pelos números das eleições passadas, que vem crescendo aí as abstenções, até votos brancos, votos nulos. Na sua visão, na sua análise, isso enfraquece a nossa democracia? Eu acredito que sim, Michele, porque por duas razões. Primeira, existe um debate público que deve ser feito após as eleições, que é o debate do voto obrigatório. É um debate que, momento ou outro, nós teríamos que sentar e discutir sobre isso. Se obrigar as pessoas a votar é a melhor alternativa do que deixar facultativo. Você tem um risco. De um lado, ao fazer com que as pessoas tenham que votar, ou ao menos justificar o voto, você cria um impulso para uma maior conscientização política ligada à participação e representação pelo voto. Mas, por outro, você coloca no jogo político, você transforma o voto numa commodity muito barata, num produto barato, em que a pessoa vai ter que votar de todo jeito, então ela vota em alguém. Está entendendo? Então, isso tem o bom benefício e o malefício. E o segundo problema é o descrédito em relação à política, em particular aos políticos. Isto não é de hoje, vem acompanhando a democracia brasileira, inclusive desde os anos 90, em que você tem um descompasso entre a expectativa dos indivíduos, o recurso nacional investido na representação pública, Senado, na Câmara, no próprio Executivo, isso descendo para as casas legislativas subnacionais e municipais, e a incongruência em relação aos resultados, que as pessoas veem, para onde vão os meus impostos, para onde vão os meus recursos. Então as pessoas às vezes se sentem subrepresentadas. E isto é quase um paradoxo, porque temos um país com mais de 30 partidos registrados, com uma pleide partidária em todas as casas parlamentares, estaduais, municipais e federal, mas as pessoas não sentem identificação para com o partido, não sentem identificação para com a representação política. E isso normalmente leva ao descrédito, leva ao afastamento e leva ao chamado voto de protesto, em que, de um lado, no contexto das coligações proporcionais que agora não temos mais, levava a distorções, como palhaços no legislativo, figuras do esporte no legislativo que eram puxadores de voto, mas pouco representavam os interesses da população. Então, isso são distorções e problemas da democracia, mas que podem ser, entre aspas, melhorados, incrementados. Exemplo, a mini-reforma eleitoral de 17, que vai criando um elemento da cláusula de barreira, ela é muito positiva, porque no frigir dos ovos, ela tende a reduzir a quantidade de partidos no longo prazo. Como vimos, o PSL e Democratas se juntaram e fizeram um partido só, União Brasil. É positivo na perspectiva de que você tenta agregar concepções ideológicas mais próximas, facilitando para o eleitor uma identificação mais homogênea entre como eu vejo o mundo e quem irá me representar. E isto tende a melhorar. Qual é o problema, Michele? É que as pessoas são imediatistas, elas não vivem ou respiram a política e você não tem um acompanhamento progressivo de que a política é isso, a política ela é bagunça, ela tem um elemento de dificuldade de diálogo, porque ela é viva e, infelizmente, é importante que nós tenhamos uma maior consciência sobre quais são as nossas instituições políticas, como elas funcionam, quais são as suas dificuldades, mas que também entendamos que o voto consciente, a boa pesquisa de quem irá me representar, ela é essencial para gerar maior qualidade nos nossos representantes. A democracia é uma festa, mas é uma festa da liberdade. Ela não é uma festa para fazer troça de nós mesmos. É por isso que é algo muito sério. Vemos em outros locais, quando a democracia morre, todos, especialmente os mais pobres, sofrem muito mais com o advento de governos autoritários. E isto não é um futuro que nós queremos para o nosso Brasil. Voltando a falar sobre a imprensa, já falei na primeira parte do programa, mas voltando a falar, nesse processo que nós vivemos agora de eleições, praticamente todos os veículos de comunicação tradicionais estão promovendo não só entrevistas, sabatinas, mas debates. A propaganda eleitoral também está entrando no ar, sempre entra no ar no seu período regulamentar. Às vezes o cidadão tem uma dificuldade, né, de acompanhar com a importância. Até a Câmara Municipal esse ano está em curso com a sua sabatina aos candidatos ao governo do estado da Paraíba, com a importância do cidadão ter paciência para
acompanhar esses momentos de diálogo, de debate, de entrevistas com esses que querem ser nossos representantes? Michele, é essencial. Primeiro, a decisão tomada vai afetar a cada um que está nos escutando aqui, nos vendo aqui, porque você vai estar elegendo alguém que irá manejar recursos públicos, recursos escassos, que podem ir para a escola do seu filho ou podem ir para uma obra ineficiente do ponto de vista social. Então, no frigir dos ovos, isto é muito importante. E hoje as pessoas têm inúmeras formas de acompanhar a política, seja como você bem coloca, uma boa iniciativa como esta, de um poder público apresentando o debate público de forma geral para a população, mas também o WhatsApp, no Telegram, na perspectiva de abrir o WhatsApp, vai encontrar futuramente mensagens políticas, ou seja, você tem uma forma amplíssima de estar por dentro do debate público. Agora, é fundamental que o indivíduo, que o cidadão, consiga compreender quem está no páreo, para qual cargo, qual responsabilidade, qual o passado do indivíduo que se quer representar. Porque isto é fundamental na perspectiva de compreender quais são as minhas preferências como cidadão, como indivíduo. Eu penso deste jeito, estas são as políticas que eu entendo como prioritária e isto é aquilo que eu não aceito. Então são parâmetros que são utilizados na seleção do candidato. E são muito individuais? São, porque em geral, quando você vota em alguém, você está delegando a sua representação dos seus interesses para outra pessoa. É por isso que o momento da democracia, ele não se encerra no voto. O voto é o momento ápice, mas o acompanhamento da gestão é importantíssimo, porque depois de um ciclo de 4 anos, você dará outro voto. E esse voto, ele é retrospectivo, ou seja, ele olha como é que esse indivíduo aqui me representou, seja no executivo ou no legislativo. Vou puni-lo ou vou beneficiá-lo com mais um mandato? Isso é importante, porque você tem que entender, premiar ou punir quem bem lhe representa. É por isso que o sistema político ele é vivo. E a imprensa, ao passo em que ela fornece subsídios para que o indivíduo se informe, pense criticamente e tenha acesso a opiniões divergentes, ela fornece um cidadão mais aparelhado para melhor tomar decisões. É por isso que o papel da imprensa é essencial. E quando todo mundo assiste à imprensa falando algo que os governantes ou representantes eleitos não gostam, é bom, porque a imprensa que apenas reproduz o discurso oficial não é imprensa ou jornalismo, é propaganda. Aí é uma propaganda, é uma Exatamente. assessoria de comunicação. Exato. Que todos os governos têm, em todos os níveis, eles possuem suas assessorias de comunicação, seus ministérios da comunicação, né, e secretarias estaduais e municipais de comunicação para fazer sua própria propaganda, não é verdade? Exato, que é legítimo. Legítimo. Mas o papel da imprensa... Inclusive feito por jornalistas também. Exato. Né? Material corporativo é um dos segmentos, né? O jornalismo corporativo institucional é um dos segmentos que a imprensa atua, que os jornalistas atuam, né? Cada profissional se identifica com um tipo de comunicação e vai escolher a sua forma de atuação também. É super legítimo. Mas, Augusto, a gente já está perto de encerrar a nossa entrevista e eu queria, professor, que o senhor pudesse acender uma luz de que forma as pessoas podem desconfiar ou acender essas antenas, esses radares em relação a discursos que possam pôr em risco o diálogo, a democracia, nesse momento em que as paixões, as campanhas, enfim, é um momento mais conturbado politicamente, em que muitas ideias são jogadas à sociedade nas redes sociais, na mídia tradicional e nas rodas de conversa. Então, como as pessoas podem ficar mais atentas para não se sentirem depois que foram manipuladas de alguma maneira? Primeira coisa é buscar informação e de fontes confiáveis sobre o panorama político, sobre os seus candidatos, sobre as propostas. Segundo, tente sempre desconfiar de discursos políticos que chamam para respostas fora das instituições.
fora da Constituição, ou seja, tudo está errado, é importante destruir para construir algo melhor. Desconfie, porque, em geral, essas perspectivas não apenas são inviáveis, mas também são ilegais na perspectiva do Estado democrático de direito. É importante que entendamos que, independente se você é de esquerda ou de direita, existe uma Carta Magna que não tem partido político. E essa Carta Constitucional nos confere ferramentas para agir politicamente, para mexer politicamente na realidade. Então, é importante que o eleitor consciente, independente do seu papel no plano político ideológico, consiga identificar quando o discurso é responsável, quando as propostas são factíveis e quando o candidato ou candidata compreende o seu papel institucional sem buscar ir além ou além do limite institucional que é conferido em torno daquele cargo ao qual ele ou ela está disputando. E isto não é algo tão difícil de ser percebido. E outra, é importante que nós consigamos diferenciar, enquanto cidadão, entre o discurso eleitoral da prática política. Exemplo, em quem esse candidato que já busca a reeleição votou em projetos importantes no legislativo. Acompanhar a trajetória de quem você pretende votar. Exato, e hoje esses dados são muito mais fáceis de você conseguir na internet. Com um clique no celular você consegue saber. Em certas votações relevantes, como esse candidato que já está no parlamento, como é que ele votou? Ou esse chefe de executivo, seja ele estadual ou federal, nessas matérias de meu interesse, qual foi a posição? Ele aprovou? Ele vetou parcialmente? Ele foi contra? Ele foi a favor? Em que momento é que ele começou a ser favorável a esse tipo de política pública e por que não antes? Como é que foi a atuação desse candidato no contexto da pandemia que vitimou uma mortandade de brasileiros? Então, você tem certas conjunturas muito críticas, como a pandemia, a crise econômica brutal que assolou em desemprego o Brasil, a carestia agora. E essas questões que todos nós sentimos, ou perdendo um parente, ou com problema para fazer a feira, ou com problema para pagar as contas em casa, entender esse candidato que agora pede meu voto, como é que ele agiu nesse contexto? O que ele defendeu? Então, nós temos a memória bastante fresca que nos ajuda a identificar a diferença entre o discurso da prática. E isto é essencial para um bom voto saudável e a manutenção da nossa própria democracia representativa. Aí tá certo, uma aula. É claro que a gente tinha que encerrar um diálogo tão bacana aqui, que a gente está trazendo tanta informação interessante para os nossos telespectadores. Eu deixo aqui aberto se tem algo a mais que, professor, o senhor queira trazer para quem acompanha essa entrevista acerca da democracia, do diálogo na nossa sociedade. Perfeito. Bem, a todos aqueles que nos assistem, é sempre importante considerar que a democracia, ela tem problemas. A democracia tem falhas, ela tem vícios, mas até hoje ela é a melhor forma de governo. É a única forma de governo com que a minha liberdade, a sua liberdade, com que a busca por uma maior igualdade de condições seja alcançada e perseguida. O Brasil, que passou por momentos de grave autoritarismo em vários momentos da sua história, vive hoje o melhor da sua situação em termos de liberdade e oportunidades para o seu povo. E muito disto está em função da sobrevivência da democracia conquistada arduamente por mim, por você e pelos aqueles que nos precederam. Por isso, leve com bastante atenção e consideração este momento especial de renovação no sentido de esperança, expectativa e delegação de representação, entendendo que o começo e o fim da democracia é você, cidadão, aquele que vota, aquele que controla e aquele que vai dizer se apoia ou não aquilo que temos disponível no nosso sistema político brasileiro. Professor Augusto Teixeira, cientista político, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. E você que está nos assistindo, continue ligado na programação da sua TV Câmara. Semana que vem, a gente está de volta com uma nova entrevista, uma nova temática. Até lá!